Olá, sejam todos bem-vindos ao Elas Talk Show. Hoje será um momento muito especial, porque vamos estar todas aqui reunidas, trazendo para vocês um assunto bem polêmico. Junto com a Lidiane, Geisa e Rosane, a gente vai hoje falar sobre finanças e relacionamento. Um tema que convivemos todos, né, com essa realidade, que quando o dinheiro aperta, quando a situação se faz dura, quantas vezes os relacionamentos são colocados à prova. Então é sobre isso que eu vou pedir para a Lidiane trazer para a gente algumas estatísticas e alguns números para a gente trazer esse assunto aqui para esse bate-papo. Então, André, é interessante que toda vez que tem uma crise na sociedade, a primeira instituição abalada é a família, né? Os especialistas, tanto os advogados como psicólogos, garantem, através de pesquisas, que 50% dos divórcios é por conta da situação financeira, né? Finanças é mais importante que sexo no casamento. Uau. Os especialistas falam de... muitas vezes é termômetro. Porque o fluxo aumenta. Eu me diria assim, seria um termostato, né? Um termostato. Interessante. Tem uma pesquisa feita por uma especialista em relacionamentos, Denise Miranda, o nome dela é uma psicóloga. No Reino Unido, durante 3 anos, foi feita uma pesquisa. 56% dos divórcios eram por situações financeiras, né? E tem uma outra psicóloga, a Gleice Guimarães, que ela é muito conhecida, ela é autora do livro Até que o Dinheiro nos Separe. Até que o Dinheiro nos Separe. Ela fala dessa contextualização mesmo. Por exemplo, na Idade Média, no século XVII, a mulher ela tinha valor pelo seu dote. Então, se atribuía o dinheiro ao casamento. Era algo importante. As famílias casavam-se para manter os patrimônios. A mulher, às vezes, valia mais pelo dote financeiro do que pelos dons que ela tinha mesmo, de saber bordar, tal. Mas com o advento do século XIX, o amor romântico passou a ser o pilar dos casamentos. E aí se instituiu a questão de um amor e uma cabana. Uau. E por essa questão, ela fala no livro dela, essa questão de o amor e uma cabana, criou-se muito tabu ao redor da temática do dinheiro. Era como se colocasse valor monetário na relação. Então, o que a gente vem experienciando hoje é que, em nome desse um amor e uma cabana, o que importa é o amor e não o dinheiro, os casais vêm experimentando muitas crises financeiras e não sabem como lidar com essas crises financeiras, né? Eu não tinha tanta consciência desses números. Porque é muito interessante. 56%. E é muito interessante quando você fala, né? No século XIX, teve essa mudança de padrão, né? Você vê como a nossa sociedade ela é moldada, né? Por realidades criadas, né? Porque em algum momento, né? Provavelmente grandes organizações, né? Assim, muda o termômetro, vai para aqui, porque Por que isso acontece, né? Porque cada pessoa, quando entra num casamento, ela vem com uma mentalidade, com uma criação, uma mentalidade financeira, né? E as pessoas que vêm de família perdular, elas acham que têm o direito de ter o mesmo estilo de vida que elas tinham antigamente. Família perdular são aquelas pessoas que gastam, que esbanjam. Então, quando você junta uma pessoa que esbanja e uma pessoa que tem o hábito de economizar, com certeza vai ter atrito. E como não é um assunto que não é falado antes do casamento, em nome desse amor e uma cabana, né? O amor é mais importante. Então, isso tem trazido muitas crises para o casamento, né? Esse termômetro também foi mudado com a mulher indo para o mercado de trabalho, né? Porque com o advento do século XIX e XX, nós passamos a trabalhar. E antes, o homem trabalhava ou as riquezas eram das famílias. Então, eles uniam as famílias e dinheiro era um tema importante. Aí, reverteu totalmente. Agora, só o amor é importante, né? E aí foi o que hoje traz muitas crises para o casamento. E essa mentalidade que cada um vem, por exemplo, eu venho de uma família super aventureira de negócio e meu marido de uma família conservadora, que sempre trabalhou e economizou. E a minha sempre investiu, empreendeu. Então, cria muito atrito no casamento. E a realidade é que a gente acaba não conversando. Aliás, também a temática do dinheiro traz outras questões. Problemas com financeiros, às vezes, é algo mais interno ali, entendeu? Do que só do relacionamento em si.
E você, Geisa, como é que é a sua experiência com a sua vivência? Você já trouxe, né, em outros encontros a sua, né, toda a sua caminhada. E como é que vive, né, essa relação dinheiro-relacionamento dentro da sua casa? Então, Dri, antes de responder a sua pergunta, eu quero pedir para o pessoal de casa, se você já está gostando desse bate-papo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha e comenta também, porque eu tenho certeza que você já passou por alguma coisa disso que estamos falando aqui hoje, sobre finanças no relacionamento. Se você é casado, conta pra gente quem paga a conta em casa, se é você, se é o marido, se vocês dividem, e se você não é casado ainda, você é solteiro, você tem que conversar com isso antes de casar, é muito importante, tá? Agora eu quero contar, Adri, o que aconteceu comigo. Tem 2 versões, né? Antes de vir para a América, no começo do meu relacionamento, né, com o meu atual esposo, eu queria ser o homem da casa, eu queria pagar tudo e, tipo assim, eu trabalhava muito, então eu queria assumir ali a linha de frente. Então, eu pagava aluguel, eu pagava o carro, dava as coisas para os meus filhos e ele meio que foi ficando assim na zona de conforto, porque naquela época, gente, a gente não tínhamos sabedoria, né, que a gente tem hoje. Hoje é uma nova história. Mas naquele tempo, o que eu percebi? Qual que foi o meu pior erro? Que eu quis assumir tudo na casa, ser a responsável por liderar, trabalhava em excesso, ficava muito cansada. E isso, queira ou não, não faz bem. Né? Talvez faria bem para o meu ego, não tinha conhecimento, não tinha desenvolvimento pessoal, não tinha sabedoria, então eu cometi esse erro assim que é fatal. Então, ele acabou um pouco se acomodando e para ele estava tudo bem, porque a mulher era o homem da casa. Né? E aí no Brasil, antes de vir embora aqui para a América, eu conversava com uma amiga minha e eu falava assim, eu não estou aguentando mais, tipo, tá muito pesado para mim, porque eu trabalho muito, pago muitas coisas. E ele me ajudava assim, tipo, o mês que dá eu ajudo e tá tudo bem, mas não tinha aquela obrigação de ser o provedor da casa, de ser o homem da casa. E eu conversando com a minha amiga, eu falava assim, isso vai mudar, eu estou muito cansada. Quando eu for embora, eu vou colocar o meu filho, que já está quase ficando adulto, né? Colocar não, mas eu espero em Deus que ele trabalhe, chega lá, vai morar com a gente, ajuda a gente. E o meu esposo também. E eu vou ficar mais um pouco assim, relax, né? E eu falei isso. E o poder da palavra, né? Praticamente naquela época eu profetizei sobre o meu futuro. E aquele tempo eu nem era cristã ainda. E aí nós viemos embora morar nos Estados Unidos e quando a gente chegou aqui, né, tipo, lá no Brasil era patroa. Aqui, quando a gente chega, é totalmente diferente. Então, todo mundo foi para um trabalho convencional, um trabalho comum. E ele começou, né, a prover, a assumir a responsabilidade da casa e logo em seguida também a gente colocou Jesus na nossa vida, né? Começamos a ir para a igreja, eu comecei a estudar muito, buscar desenvolvimento pessoal e entender qual o meu verdadeiro lugar como mulher. E aí eu fui baixando a guarda, baixando um pouquinho e ele assumindo cada vez mais. E assim, para resumir hoje, tudo aquilo que eu falei lá atrás aconteceu, o poder da palavra, né? Então hoje, assim, praticamente ele paga tudo, ele assume tudo, faz até além do que eu espero, né? Gratidão, mozão, te amo. Então, assim, o meu carro ele me deu de presente, iPhone novo quando lança ele me deu de presente, bolsa, muitas coisas, viagem, ele vai e faz tudo, né? E depois vem outros assuntos, né, de como é as contas, mas assim, todas as despesas da família, da minha filha e da casa, é tudo por conta dele. Eu não me preocupo com nada. Sendo que no Brasil era o contrário. Era o contrário. Que lindo, né? Você deu espaço para o crescimento dele, né? Que lindo. Isso. E aí isso me deixa muito feliz. Então, aquele peso que eu sentia é como se eu tivesse tirado, assim, uma carga enorme das minhas costas, né? O ano passado eu perdi a minha mãe, quem me acompanha nas minhas redes sociais, se não já me segue lá também, é geisa.ufc. Eu fiquei um ano assim muito mal, né? Eu passei ali pelo meu luto e eu não quis trabalhar, não quis sair, não queria ver ninguém. E eu creio que está tudo bem, porque todo mundo tem um tempo de você entrar para o seu casulo e ficar ali ou viver o seu luto. E ele falou para mim, não precisa você trabalhar, não precisa você se preocupar com nada, né? Deixa que eu vou tomar conta de tudo. E realmente ele honrou o papel de homem, né? Um novo homem de Deus. Provedor. E eu não precisei me preocupar com nada. E aí depois, logo em seguida, depois desse um ano ali que eu vivi o meu luto, eu falei, agora eu quero voltar a trabalhar.
E ele falou para mim essas palavras: você vai trabalhar porque você quer, eu não estou te pedindo. Eu falei: então vamos fazer o seguinte, o seu dinheiro é nosso e o meu vou investir nas minhas coisas, porque, gente, eu sou uma mulher cara, tá? Olha, né, tem que fazer unha, tem que fazer cabelo, aqui ó, a gente investe em estúdio, né, temos produtora, temos editor de vídeo, então, gente, tudo isso aqui tem um custo. Então eu falei: ok, eu quero voltar a trabalhar, porém, eu vou investir em tudo, em curso, mentoria, estúdio, nas coisas que eu gosto de fazer, que é investir em mim mesmo, né? No meu futuro, e as contas pessoais ficam por sua conta. Então, meio que a gente fez um acordo. Olha, combinado, isso. combinado não fica caro. E que transformação, né? E uma das coisas, assim, você pega, né? Você, em um momento, você fez o papel do homem da casa, e a gente vê, né, em atendimentos, em terapias, o quanto isso, muitas vezes, mexe até com a masculinidade do homem, porque se isso fosse, vocês são jovens, mas existem vários casos de famílias que ficam num processo desse a longo tempo, que a mulher, quando ela assume o papel da casa, de fazer o papel do homem, cria um desequilíbrio, mas até de forma física, né? Porque a gente começa... Emocional, totalmente, porque a gente começa a subverter os papéis, né? Então, eu acho assim... o equilíbrio, né? Estar em unidade, estar em comunhão, o casal vivenciar, digamos assim, tantos momentos, né, do que vai ser necessário para suprir a nossa casa e o que é necessário para o momento de diversão. Agora, alguém sobrecarregado, né, e um outro, principalmente no caso do homem, ele não exercendo o seu papel, isso cria muito desequilíbrio na harmonia do lar. Porque é muito difícil um homem que está num papel de não provedor que esteja ali tranquilamente. O homem realmente ele foi educado para ser o provedor, ainda assim, né? A gente já sabe que existem outros modelos de casamento em que a mulher sai para trabalhar e o homem assumiu. E é interessante que ela falou, porque é um acordo. Um acordo. Quando é um acordo, não fere. O que acontece com as famílias é que quando acontecem as crises, ou um homem perde o trabalho, às vezes ele tem vergonha de falar para a mulher que ele perdeu o trabalho. E quando ela assume essa posição, né? Ela assumiu porque ela era um perfil da personalidade dela, ela cresceu assim, né? E realmente o homem perder isso, ele perde a identidade, né? E aí começam se não é acordado, né? Você falou uma coisa muito importante, Lídia. Se não é acordado, porque eu tive a oportunidade de conhecer um casal onde a esposa, né, ela é médica também, fazia muitos plantões e com os filhos pequenos. E ele que se ausentava para o trabalho, a família deles não era, né, não morava próximo, e eles chegaram a um acordo, né, que ele estaria ali cuidando das crianças e cuidando da parte da contabilidade, porque eu acho que ela tinha uma clínica, uma coisa assim, e ele fazia. E era a coisa mais linda, tinha uma total harmonia ali, né? Era harmônico, era muito bacana ver esse homem com um bebezinho pequeno, porque ela retornou ao trabalho, né? Quando as crianças estavam com poucos meses. E ali você percebia mais o acordo, né? É quando as coisas vão acontecendo de qualquer maneira, ou como você falou, às vezes o homem, né, perde o trabalho e aí isso não digamos assim, tratado em casa como um novo cenário. Realmente, as famílias se desequilibram demais. Existem homens que chegam a mentir, o que a gente na clínica fala de traição financeira, né? Para a esposa que ele perdeu o trabalho, ele continua saindo de casa. 3 meses depois, 1 mês depois, ela descobre, né? E é muito triste, porque essas crises é o momento que os casais têm para realmente mostrar do que são feitos. Exato. É agora que o amor é provado verdadeiramente. Não é na viagem, não é comprando presentes. É agora na crise que o amor é provado. Exatamente. E assim, para quem é cristão também, né? Está na Bíblia que quando as pessoas se casam, né, se formam um casal, se tornam uma só carne, né? Então não tem por que ter segredo, que nem a conta do meu marido eu tenho acesso, eu olho, eu vejo, tenho o cartão de crédito dele linkado no meu celular, quando eu quero eu uso. Aí eu até costumo brincar que o dinheiro dele é nosso e o meu é meu, ele dá risada, né? Mas óbvio que ele ganha muito mais, né, gente? Melhor, então é justo. É interessante ela falar desse princípio bíblico, né, que quando nos unimos seremos uma só carne. Todas as pesquisas
mostram que o casal só tem sucesso se eles estiverem unidos. Em harmonia, né? Exato. E planejamento. Exato, porque a finança ela é um fator de desequilíbrio, né? Não existe. Quando não tiver junto nesse aspecto, é um princípio. E eu, por exemplo, no meu relacionamento, a gente teve uma fase muito importante, né? Que foi uma fase assim de uma travessia, né? E foi a partir da transparência como o nosso relacionamento cresceu. Porque é um momento que as coisas são colocadas à prova. Porque a gente diz, né? Um amigo para sentar no bar, né? A gente pode ter uma fila. Isso. Agora, aquele que chega do teu lado quando o calo aperta. Então, é assim, quando a gente viveu no nosso relacionamento, né? Um momento de travessia, foi um momento que a gente, mais do que nunca, a gente se uniu. E isso fortalece o relacionamento. Quando você supera, fortalece o relacionamento, né? Então, vamos lá. E lembrando também que isso afeta muito até a vida sexual e a paz, né? O psicológico, a paz. Porque, gente, depois que, tipo assim, que tem uma harmonia ali, você vê que o homem tá pagando, o homem é o provedor, você tira ali aquela bagagem, aquela mochila, você fica mais em paz, você tem até mais vontade de namorar, né, gente? Com certeza. É o comportamento de caça, né? Que a gente fala. Lembrando que também, quando a gente casa, a gente faz aquela promessa, né? Na doença, na dor, na alegria e na tristeza, na né? Na riqueza e na pobreza, né? Pois é. Sim. Então, e vocês de casa, pessoal, contem pra gente como é esse acordo entre vocês. Como é que funciona? O que nós estamos abordando aqui, né? Como é a sua realidade? Porque o momento da travessia, se ele não é cuidado com o mesmo carinho, ele pode se tornar, assim, um dos fatores de separação. Mas quando ele é encarado, ele pode ser um momento, sim, de fortalecimento, porque o outro vê, né, da sua parte, que foi o que aconteceu, né, o quanto foi uma prova do verdadeiramente estamos juntos, vamos embora, o que tem para fazer agora, né? E isso é que faz vamos embora, a situação é essa. E é muito interessante, eu uso muito uma pergunta, né, que quando a gente está no caos da nossa mente, né, achando que aquilo ali é o fim do mundo, quando a gente se pergunta assim, e o que de pior pode acontecer? E o que de pior? Aí a mente vai, né, joga pra gente, né, e o que de pior pode acontecer? E o que de pior? Muitas vezes você percebe que tem tantas coisas que você está desenhando monstros. E o que de pior tem? Vamos recomeçar? Bora lá, né? Vamos começar. Interessante essa situação que você colocou, porque a minha situação é totalmente diferente de vocês, né? Eu não sou casada mais, mas eu lembro que na minha época foi extremamente, o dinheiro não faltava, mas foi princípios que foram feridos, e na época eu não tinha mesmo a maturidade que você está falando, né? Que a gente deveria ter, e eu realmente fiz mais assim pelo meu princípio do que estava acontecendo. Eu não sabia como lidar com a situação. E separei do pai dos meus filhos, e hoje eu vejo que se eu tivesse a maturidade que eu teria hoje, eu teria abordado a situação de uma forma diferente. Com certeza, com certeza. Eu já, então, assim, há diferentes visões dessa situação financeira. E isso afetou para que você separasse? Afetou porque era uma situação muito que, assim, uma situação que não convinha com os meus princípios, com o que eu acreditava, e assim, foi uma situação, uma travessia em que eu não consegui liberar perdão, e foi uma coisa assim que realmente eu não tive maturidade para poder passar essa travessia juntos, né? Resolvi sair e deixar ele fazer o que precisava de ser feito. Então, eu queria falar de alguns sinais para você em casa. Eu gostaria de falar de alguns sinais de que o seu relacionamento, como você identificar, né? Se você está numa crise, se o dinheiro está trazendo crise para o seu relacionamento, que eu andei pesquisando, gente. Se o dinheiro ele é usado como instrumento de poder entre uma das partes, né? Porque tem gente que ganha mais, às vezes o parceiro ganha mais, ou às vezes a mulher ganha mais. E ela, quando não existe o acordo, ela pode usar como instrumento de poder.
né? Outra coisa é se existem traições financeiras. Você tem traído seu parceiro financeiramente? Seu dinheirinho escondido lá, né? Que a nossa amiga mencionou. O seu dinheiro, o dinheiro dele é o da casa e o seu dinheiro é seu. Ou às vezes o marido nem sabe que a esposa tem dinheiro e vice-versa, né? Sabe. Você tem algum investimento escondido. A minha mãe falava assim, roubar de marido não é pecado. Minha mãe falava isso, pode roubar ela, roubar de marido não é pecado. Mas né? Tem também o motivo daquele que não trabalha se sentir mal, porque ele não trabalha, e do que trabalha se sentir sobrecarregado. Tudo isso tem que ser revisto, com muito cuidado. E as dificuldades para chegar em soluções harmoniosas. Tudo isso é sinal de crise no casamento, que o fator financeiro, o fator dinheiro está trazendo crise para o seu relacionamento. O melhor caminho, soluções agora, e eu escrevi, tá lá no nosso blog, você pode checar. Soluções para resolver esse problema se você estiver vivenciando isso nesse momento. A gente tem que refletir por que essa crise financeira se sobrepôs sobre nossa família. E reflexão é ver o seu lado também, com autorresponsabilidade. Senão a gente corre risco de acusar sempre o outro, né? A culpa é sua, você que não tem trabalho. Então, a autorresponsabilidade. Nós somos humanos e temos direitos de errar, né? De errar, de fazer escolhas impulsivas. Outra questão é conversar. Tem umas estudiosas que falam a única solução é conversar. Todos os finais é conversar. Conversar, ver o que está acontecendo. E para ter essa conversa precisa de maturidade emocional. E muitas vezes o fator dinheiro tem algo implícito ali, entendeu? Tem gatilhos, Tem né? gatilhos. Às vezes gatilhos da infância, situação que viveu. Escassez, né? Exato. Então, a gente tem que ter maturidade emocional para abordar o assunto e isso é difícil, porque tem esse tabu que a gente já citou, né? De falar de dinheiro e de amor. E outra coisa é reorganizar as finanças. E funciona diferente para cada um. Cada um vai reorganizar da forma que quiser. A Geisa reorganizou como ele provendo e ela trabalhando para ela mesma, investir nos projetos dela, né? E depois dessa reorganização, a gente tem que aprender a controlar, observar, fazer um sistema de cheques. A gente reorganizou, tá funcionando desse jeito? Tipo assim, você trabalha, o seu dinheiro é para casa e o meu dinheiro é pra gente salvar, para uma viagem, para um carro, para comprar nossa casa. Tipo assim, isso é uma forma de reorganização, mas tem que ter um check balance dessa organização. E o último é aprender. Se a gente não aprender com aquela crise, por o que levou àquela crise, não vai resolver nada, porque a gente vai entrar numa outra crise. E o processo fica se repetindo. Ele aparece na nossa vida para justamente a gente poder olhar para ele, né? São os famosos aprendizados do caminho, né? Que se a gente olha para ele, estabelece, né? Ou como a gente vai sair dessa crise, né? Quais são as possibilidades aqui que a gente não está avaliando. Uma das coisas que eu falo muito é assim, né? Às vezes você tem uma profissão, você teve lá, você se formou, é psicóloga. E a gente, às vezes, fica batendo cabeça só naquela possibilidade. Só que nós somos infinitas possibilidades, né? Eu tenho um caso de uma conhecida que ela, com 70 anos, foi viver um desafio de uma separação e ela se encontrou numa situação de ter que começar a se reinventar com 70 anos de idade. 70 anos de idade. E ela, na cantina, né, lá do prédio onde ela foi morar, a senhora perguntou para ela, né, virou para ela e falou assim, nós temos um grupo aqui, né, do WhatsApp com os moradores, né, onde a gente dá dica e tudo, e temos um outro de vendas. Se você vende alguma coisa, se você quiser eu posso te colocar no grupo. E na mesma hora, ela assim, ela virou e falou assim, por favor, pode colocar, eu vendo bolo. Porque foi um insight que ela teve na hora, porque quando ela fazia bolo, as pessoas elogiavam e tudo. Ela, através da venda do bolo, que ela se inventou ali naquele momento, ela começou a suprir as suas contas, a pagar as suas despesas e se reinventou com 70 anos de idade. Nunca é tarde, nunca é tarde. E assim, foi o que ela, né? Porque muitas vezes a pessoa diz, me recolocar no ambiente de trabalho, quem é que vai querer? E quantas pessoas hoje começam uma atividade de fazer bolo de pote, de fazer alguma coisa, aromaterapia.
qualquer coisa que seja algo que você goste, que te divirta, você tem um potencial ali, né? Então, assim, muitas vezes a gente está preso até nessa área financeira, batendo cabeça em cima de um título, né? Ah, eu me formei nisso, eu sou isso. E a América é ótima para mostrar para a gente, né? Porque quando, né, você vive uma experiência de estar em outro país, tem né, que você recomeçar. vive... Exatamente. Criatividade, né? Criatividade. É interessante ela falar que ela teve que se reinventar após... Foi a morte ou separação? Separação. Né? E se ela, talvez, dentro do relacionamento, eles tivessem tido ideias criativas juntos, como que eu posso fazer para contribuir para o orçamento doméstico? Naquele momento não surgiu aquilo, né? Surgiu só quando numa crise. Uma crise daqui já era já só dela, né? Mas, às vezes, o casal... Eles conseguem ter esse... Tinha uma amiga minha que era escritora e naquele momento de crise ela começou a dar aula de francês, que ela tinha aprendido francês. E ele começou a pintar plaquinhas na rua, porque era um goal comum dos dois, comprar a casa. E eles começaram a fazer coisas extras, além do trabalho deles, juntos, para aquele goal. Então, a unidade... Ela abre espaços para... Odri, lembrando aqui, eu gostaria de saber o seu ponto de vista como terapeuta, né? Lembrando aqui daquelas mulheres também, que a gente está falando quem paga as contas, se divide e tal, mas e aquelas mulheres que ficam em casa, que tem que cuidar dos filhos, muitas das vezes tem 1, 2, 3 filhos, lava, passa, cozinha, e só o homem trabalha. E, às vezes, como que essa mulher se sente perante a isso, ou como que ela deve conversar com seu parceiro para que, né, o dinheiro seja realmente do casal, porque, não sei aqui na América, né, mas no Brasil tem muito isso, tipo, o dinheiro é do homem, paga as contas, e às vezes a mulher precisa de fazer uma unha, pintar o cabelo, comprar uma roupinha nova, né, gente? Então, eu sei que acontece muito isso. Muito, mas isso muito aí, eu acho que... Desculpa, você que é terapeuta. Não. Mas isso aí é parte muito da maturidade, né, do casal. Porque eu conheço muitas pessoas que decidiram a mulher fazer o papel de mulher, a fazer o trabalho de casa, criar os filhos, e o marido ser o provedor, que é o que a gente aprende dentro da palavra de Deus. O marido é o provedor e ela cuida da família. Isso tem muitos casais que fizeram essa decisão. Tem muitos também o oposto. Eu acho que ela deve atender. Mas casos. Ela não deixa de trabalhar, né, em casa. Exatamente o que eu tô te falando. É um trabalho integral, gente. Trabalho de casa. Não, assim, eu entendo, mas o ponto de vista do homem, porque nem sempre a mulher trabalhando em casa, cuidando da casa, dos filhos, o homem entende e vai falar, vou te dar X. Mas aí já entra em outra questão de dominação. Se ele é saudável, isso não vai acontecer. Maturidade. Exato, de dominação financeira. Inteligência emocional. Porque muitas vezes, quantas vezes, gente, o dinheiro, ele é o fator de troca, sabe, de falsa fidelidade, né? Ou então, muitas vezes, porque geralmente casamentos, relacionamentos que não estão saudáveis, as moedas de troca, elas são muitas vezes um falso poder, às vezes é o filho. Quantas vezes os filhos são a moeda de troca num relacionamento? Se tem isso, eu faço isso. E principalmente quando existe um divórcio. Meu Deus do céu. Nunca é abordado o verdadeiro problema, né? Eu acho que num casamento onde um homem, ele, né, tem ali a sua parceira que está dedicando o seu tempo num trabalho doméstico, né? E ele não honrar essa pessoa. O que eu quis dizer, que no meu ponto de vista, eu vejo que isso acontece muito. Muito. É tipo assim, o homem trabalha fora, ele paga as contas, a mulher cuida da casa, dos filhos. Na mentalidade dele, ele já está sustentando ela e tudo, só que a mulher precisa, às vezes, de muito mais coisas. E de ter também um dinheiro ali que é dela. E às vezes as contas são separadas. Eu tinha amigas que eram assim no Brasil. Então acontece muito. Então eu creio que você também deve receber casos assim. Mas isso eu acho que está muito... Acontece muito. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Exato. Quando você está considerando um outro, né? Idolatrando um outro Deus, né? Ali, né? E aqui faz parte, eu acho que muito do que a Lid falou, né? O acordo do casal. Porque quantas mulheres, muitas vezes, permitiram isso, né? Permitiram isso, até um determinado momento isso estava bom, e aí a qualquer momento um desperta, né? E diz, isso não tá. Como é que vai ser o diálogo, vai ser a unidade que eles criaram no relacionamento
para que ela possa, né, ter a tranquilidade de demonstrar as coisas que não estão funcionando e poder trazer essa consciência para casa, para o casal, mostrar as suas necessidades, porque também tem muito aquela situação de, como você falou, eu num determinado momento da minha vida, eu quis ser a forte. Você também? Né? Não, eu tô falando aqui do seu caso, mas eu também. Eu tive a minha fase de, hoje em Dominação. dia... Não, de querer, eu dou conta de tudo. Hoje em dia eu falo, que eu já até tive a oportunidade de falar no nosso podcast, a roupa da Mulher Maravilha, eu não quero nem de fantasia de carnaval. Verdade. De forma alguma. Eu acho, desculpa eu cortar, porque eu quero só dar puxar o seu gancho aqui. No meu caso, por exemplo, eu sou totalmente independente, né? Independente, faço do dinheiro que eu quero e tenho, né, o que eu ganho é meu, não tenho que dividir com ninguém. Porém, essa roupa de Mulher Maravilha que eu visto hoje, eu queria passar. Não quero mais. É pesado, gente. Essas mulheres feministas querem muito de ter alguém de pra dividir, com certeza. Então, Sim. tem esse lado também. As mulheres que estão me ouvindo, que fazem isso. Eu quero, eu tenho isso, eu tenho esse poder. Eu já estive dos dois lados, como eu falei, eu me arrependi. Tudo, e hoje, eu tenho isso tudo. E hoje, pra mim, eu acho assim, é cansativo. É pesado. É um fardo, É um fardo pesado. É assim, é onde está o equilíbrio em tudo isso. O equilíbrio está na nossa verdade, aquilo que funciona pra gente. Porque provavelmente vai ter alguém aqui que está nos escutando que vai dizer, não, eu cuido de tudo e para mim está tudo ótimo e está tudo certo também. Tudo bem. Eu, por muito tempo, né, eu estava na linha de frente junto com meu marido. E foi muito cansativo. Essa caminhada é cansativa. Por quê? Porque algumas coisas de casa, eu estava na linha de frente. Então, com relação às finanças, nós estávamos juntos, mas a mãe... Exatamente. Era só eu. Dupla jornada. É assunto para outro podcast. É a jornada da mulher. É a jornada da mulher. Então, assim, na hora que eu escolhi realmente, com muita, né, dizer, olha, em algum lugar aqui eu comprei essa fantasia, né, e eu não escolho ela pra minha vida. Né? Eu escolho fazer o papel, sim. E tem casais também, Dri, que rola meio que uma competição, né? E como? Quem ganha mais, quem faz mais. E quem é mais. Quando não tem filho, eu acho que até tudo bem os dois trabalhar enquanto é jovem, ganhar, ver quem ganha mais, investir, até tudo bem. Mas eu quando não tem os considero filhos a competição também... saudável em nenhum momento. Também não é saudável entre amigas, não é saudável entre... É a coisa mais linda, às vezes você vê, né, profissionais do mesmo segmento, que pode ser um médico, um dermatologista, onde um contribui, um colabora com o outro, um agrega. Isso. Ao contrário, a gente tem uma sociedade onde a competição, ela, muitas vezes, ela é nociva. E quando ela está dentro de casa, eu não percebo que é uma coisa, sabe, construtiva para um casal. Porque quando a gente fala de unidade, na unidade não tem competição. Na unidade a gente tem a consciência, né? A gente, na unidade, não tem competição. Gente, vocês estão gostando desse bate-papo? Se inscreva para o nosso canal, ok? Deixe seu like, ative os sininhos para poder receber notificações dos vídeos novos. E eu acho que desse bate-papo aqui, a gente abriu aqui um leque, a gente já tá indo para outro caminho. E vamos lá, pessoal. Olha, vamos fazer assim, as pessoas que estão aqui com a gente, né, que estão ouvindo, coloquem as suas perguntas, né? Vamos abordar, vamos ser mais profundos nesses temas, porque realmente eu acho que a família saudável, não permitir que as nossas famílias sejam corrompidas pelo dinheiro, trazer essa consciência ou para a esposa ou para o marido, para que realmente a gente viva numa sociedade onde a gente possa estar mais em comunhão. Eu acho que é um presente, né? É um presente para toda a humanidade. Então, eu gostaria de agradecer, né? Sim. Eu quero deixar um recado final também, né? Creio que a gente está se encaminhando para encerrar. Mas eu gostaria de deixar um recado também, que coloque Deus como o Senhor e o Salvador da sua vida e da sua casa, e não o dinheiro, né? Porque o amor ao dinheiro não faz bem, não é bom. Vai vir muitas brigas, discussões, competições, e isso não é saudável. Então, coloque o Senhor na sua vida, né? Acredite e converse ali com seu parceiro, faça planejamento, né? Esteja ali de acordo, que nem no meu caso. Eu tenho, assim, a mente tranquila, eu sou cristã, mas, tipo assim, eu falo questão de tudo que aconteceu entre eu e ele, tipo, foi tudo de acordo, tudo conversado. Nem eu estou enganando ele, nem ele me enganando, é tudo às claras. Então, faça isso também e coloque o Senhor na sua vida que vai dar tudo certo, né, Dri?
Se eu pudesse dar um conselho, é a unidade. A unidade, né? A unidade, ela vai superar os desafios, né? Se eu pudesse dar um conselho, retire a sua capa de Mulher Maravilha. Não vale a pena. É um fardo muito pesado. Eu não sei como ela conseguia fazer tudo. Não vale a pena, gente. Eu acho assim que a mulher tem que ser... Eu acredito na submissão, né? Eu acho que a mulher tem que ser a parceira mesmo. É uma só carne, um só corpo. E os dois juntos, né, vão longe. Essa divisão... O céu é o limite. Então, pessoal, muito obrigada pela participação, né? Se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like e vamos agora para um próximo vídeo para a gente ir mais profundamente sobre esse tema. Até o próximo. Beijo! Tchau, tchau.